Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um programa Viva Bem e nós continuamos falando do tema de prevenção ao suicídio. Eu gostaria de dar para você a indicação desse livro, Suicídio e Suas Interfaces. Ele é uma coletânea de vários autores, você pode adquiri-lo nas livrarias e você pode mandar um e-mail também, eunicelourenco@yahoo.com.br. Eu escrevo o capítulo 20, que é o sofrimento por trás do altar, a prevenção e pós-venção dos líderes religiosos cuidando do cuidador. E eu gostaria agora que as minhas convidadas novamente se apresentassem, por favor. Eu sou psicóloga clínica, atuo principalmente na região de Taboão da Serra, mas também em São Paulo. Olá, doutora Eunice, novamente aqui nesse programa maravilhoso, obrigada pelo convite. Eu sou a Priscila Sampaio, vereadora em Taboão da Serra. Estou aqui com muito prazer para falar mais uma vez sobre esse tema. Muito obrigada, eu agradeço a presença das duas. No programa passado, nós vamos voltar um pouco ao tema da depressão. Gostaria que vocês falassem um pouco para mim sobre isso. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca um dado super importante, que a depressão, em 2020, ela vai ser a segunda causa de doenças mais impactantes, né? Já existem estudos em relação a isso. E em 2030, se nada for feito, ela não coloca isso se nada for feito, isso é uma frase minha, porque eu acho que a gente pode fazer muitas coisas até lá, se nada for feito, ela vai ser a primeira causa, né? E quando a gente fala nisso, o país perde muito, porque socialmente, economicamente, essa pessoa ela vai sair do seu lado produtivo, né? Inclusive, ela vai acabar tendo um gasto muito maior com saúde. Então, por isso que nós precisamos trabalhar com a prevenção. De que forma que a gente poderia fazer isso, doutora? Bom, precisamos primeiro entender, cada indivíduo traz algo único, então precisamos tratar cada um da sua maneira. Não tem uma forma correta. Nós estamos falando muito e ouvindo muito, inclusive nas próprias mídias, que a depressão é o mal do nosso século, e infelizmente é. Precisamos ressaltar também que depressão não é fraqueza. Tá? Primeiro que a única força que realmente pode ser mensurada é a força física. Quando falamos de emoção, de sentimentos, do lado psicológico, psíquico de um indivíduo, nós não podemos categorizar dessa forma. Então, existem vários tipos de maneiras de conseguirmos identificar e conseguirmos auxiliar. É uma dor, Precisamos ressaltar também que toda dor é única. Existe hoje muita autoajuda, muitas pessoas que se dizem profissionais da saúde, mas não são, e precisa ser visto que precisa de tratamento. E uma coisa que as pessoas infelizmente não sabem é que depressão é tratável, Bom, doutora, eu acredito que hoje em dia as pessoas elas vivem numa constante correria. Veja que antigamente os pais, principalmente a mulher, ela tinha ali nas suas atribuições de cuidar do lar, de estar com a família. Então ela tinha muito mais tempo para observar os filhos, ver os filhos saindo da fase infantil para a adolescência e conseguia fazer isso de uma maneira muito saudável. Hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora e chegam tarde nas suas casas, é aquela correria, muitas delas, além de trabalhar, estudam. Então, isso faz com que elas não consigam suprir totalmente a atenção à família. E essa correria, e também com o avanço da tecnologia, tem afastado as famílias. Veja que hoje em dia é muito difícil uma família sentar à mesa para jantar todo mundo junto. Isso é raro acontecer. Porque o pai chega num horário, a mãe chega em outro horário, o filho está estudando, chega em outro horário. Muitas vezes essa criança, esse adolescente chega em casa, ou até mesmo o companheiro ou a companheira chega, toma um banho, come ali a sua refeição e vai para onde? Vai para o celular. Não tem o olho no olho, não tem um diálogo. Hoje em dia está muito menos perceptível quando o seu filho ele apresenta algum indício de depressão. E isso acaba afetando muito. Então as pessoas elas precisam também ter a consciência de que a tecnologia ela é boa sim, quando ela é usada a nosso favor, mas tudo tem um limite. E também a gente observa as pessoas dizendo, fulano lá no bairro tal, ou amigo de um amigo cometeu suicídio. E eles colocam como se fosse de uma forma tão longe, e não é verdade. Essa semana mesmo, 2 colegas minhas, inclusive uma funcionária, me relatou um suicídio na família.
minha funcionária, ontem, enquanto eu estava falando sobre o tema em tribuna, ela comentou comigo que o primo dela tinha se suicidado. No mesmo dia, ontem mesmo, durante a sessão, uma jornalista muito amiga disse que o seu sobrinho cometeu suicídio. Então, veja que é muito próximo, está cada vez mais próximo da gente. Então, não adianta a gente achar que é só com o meu vizinho que acontece, é só com o meu amigo do trabalho. Não, pode acontecer com qualquer família. Mas nós precisamos estar preparados para identificar os sintomas. É necessário que nós venhamos observar. É importante que nós venhamos parar tudo o que nós estamos fazendo e dar atenção para o nosso familiar, para que justamente não aconteça essa questão do suicídio em escala tão grande, como a senhora mesmo disse, que se não acontecer nada até 2030, com certeza a depressão estará em primeiro lugar no ranking. Então isso é grave. Sim. Uma coisa que a doutora Tatiane colocou no programa passado, né, quando a vereadora também coloca agora, que parece estar tão distante de nós, em uma sala com 30 pessoas, 10 pessoas levantaram a mão que já teve um pensamento de ideação suicida. Os estudos também falam que todos nós, em algum momento, já pensamos, não efetivamente no ato, mas já pensamos na morte como uma solução para os nossos problemas. E também numa sala de 30 pessoas, se você pedir para alguém levantar a mão e falar assim, você conhece alguém que perdeu a vida por suicídio? Quase todo mundo vai levantar a mão. Verdade. Porque provavelmente você conheceu o sobrinho da jornalista, o primo da sua assistente, alguém, um parente de terceiro grau, você vai acabar. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado para isso, né? E uma outra coisa da depressão também, nós estávamos conversando nos bastidores, que muitas vezes a depressão não tem cara, né? Ela é única, como a doutora colocou, e muitas vezes a pessoa está sorrindo e tal, você fala, mas tem hora que ela está sorrindo, não está parecendo que ela está, porque cada um tem a sua forma de trazer. Outra coisa, às vezes a pessoa tem a depressão, só a depressão, e às vezes ela tem a depressão com uma outra comorbidade associada. Outra comorbidade seria a ansiedade. Então, já a forma dela, dos sintomas dela, dos sinais dela, já é diferenciado, já não é mesmo como da mesma forma que é a depressão, né? E existe a depressão leve, moderada, grave, em cima dos critérios do DSM-5. Aquela tristeza infindável, que todos nós não vamos viver alegres a todos os momentos, né? Então, mas aquela tristeza que não tem fim, de repente o prazer que eu tinha em jogar bola, hoje aquilo não me dá mais prazer. Eu começo a ter sentimentos muito mais negativos do que positivos, há mais de 15 dias, por um período, existem todos os critérios que vão mapear. Quem pode diagnosticar isso? O psicólogo pode dar um alerta e quem vai dar o diagnóstico é um profissional médico, né? Que é psiquiatra, neurologista, clínico geral. E é importante que você faça o quê? Fale, né? Porque não existe hoje um exame que você vai fazer e que vai dar que você está deprimido ou que você tem ideação suicida. Né? Então, é muito importante que você chegue no clínico, que você chegue no psiquiatra e você conte para esse profissional que tem um código de ética que não vai passar isso para ninguém, a não ser que você coloque em risco a sua vida ou a do outro, né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Ele vai querer te ajudar, né? E te ajudar, muitas vezes, é fazer com que os teus neurotransmissores trabalhem melhor, a dopamina, a serotonina, com o uso de medicação. Porque muitas vezes você pode, com o uso da medicação, alguns casos os médicos falam assim, vai fazer exercício físico. Fui no médico, ao invés dele me medicar, ele mandou fazer exercício físico. Sim, né? O exercício físico, ele vai te dar, ele vai liberar os seus neurotransmissores, você pode ficar melhor também. Então, é muito importante que você procure um profissional médico. Não é, doutora? Sim. E assim como o suicídio é uma questão muito polêmica na nossa sociedade, também vale ressaltar que, primeiro, não conseguimos falar sobre suicídio sem falar sobre depressão, que é a maior causa. E falando sobre depressão, precisamos falar como ela ao todo, né? E muitas pessoas não entendem que depressão não tem idade. Tá? Existe, inclusive, a depressão infantil. E, pelo que eu percebo, até dentro da atuação clínica, as pessoas acreditam que criança não faz terapia com o psicólogo, né? Que a criança não precisa. Mas existe sim, hoje, claro que em um número muito menor, mas existe suicídio infantil, né? Existem crianças que cometem suicídio. E justamente porque às vezes aquela criança estava passando por um processo depressivo, né? Tinha a depressão,
não foi diagnosticada porque não foi levada até um profissional ou alguém que pudesse fazer a orientação para buscar os outros meios. Então, precisamos alertar isso também. É extremamente importante que as crianças façam terapia em todos os índices que elas forem dando. Então, assim, começa a ter mau comportamento na escola, começa a ter hipersonia, né, que é muito sono, ou então insônia. Nós precisamos saber identificar quais são as necessidades também desse público. Porque, sim, criança tem depressão, apesar de poucas pessoas saberem disso. A depressão, ela não tem idade. Sim, é super importante. E o papel dos professores, da escola, também é muito importante verificar o comportamento da criança, né? A escola sempre é o nosso primeiro alerta. E os pais, isso que a doutora Tatiane colocou, olhar se o comportamento está diferente, né? A criança que dormia muito, agora dorme pouco, isso que a doutora acabou de colocar. Vereadora, eu queria que você contasse um pouco para nós da programação que Taboão da Serra tem de Setembro Amarelo e da sua lei, não sei se é assim, sobre você deixar os viadutos mais seguros. Você pode colocar para nós? Então, doutora, nós preparamos para o mês de setembro, na verdade, a nossa rede municipal de saúde, ela trabalha o ano inteiro na prevenção ao suicídio e principalmente na valorização à vida. Então, as equipes elas são muito atentas quando um munícipe chega na UBS com qualquer um dos sintomas. Então, nós preparamos o mês de setembro, principalmente, um mês recheado de ações. Juntamos o esporte, a cultura, a educação, todos os segmentos, para que todos pudessem mobilizar os atendidos para que chegue ao maior número de casos a informação. Então, nós estamos com uma agenda com palestra nas escolas, com palestras na UBS, que eu tenho aí que agradecer a sua parceria, porque a doutora Eunice tem sido uma mega parceira minha também, tem me acompanhado nas UBSs, fazemos ali uma rápida palestra e incentivamos a vida, incentivamos as pessoas a observarem o que é bom na vida. E além das palestras nas UBSs, nós estaremos com aula de zumba motivacional, também tratando sobre o tema. Teremos yoga no Parque das Hortênsias, que também estaremos com uma programação voltada à valorização da vida. Enfim, o mês de setembro ele está repleto de atividades e uma das principais que nós programamos no mês de setembro são duas. Uma que vai ser no dia 16, nós faremos uma palestra para a GCM de Taboão da Serra, porque os nossos guardas, eles carregam sobre si um grande peso, uma grande carga, porque muitos saem para a rua para defender, né, os nossos anjos da guarda e acabam voltando para casa com aquela carga. Então, nós vamos dar uma palestra para eles, algo bem especial, voltado para os nossos guardas municipais, para que eles possam ter essa força psicológica de encarar o trabalho deles, que é muito difícil. E nós teremos no dia 20 uma grande solenidade, que na verdade será a terceira solenidade de valorização à vida, onde também contarei com a palestra da senhora e estaremos ali com diversas pessoas que estão em tratamento, pessoas que já foram curadas, que superaram a questão da depressão ou do pensamento suicida. Então, ali essa solenidade ela vai lacrar o mês de setembro, trazendo vida, trazendo para as pessoas que existem motivos para viver, que às vezes tem pessoas que não conseguem nem sorrir mais. E nós vamos fazer justamente com que elas se lembrem de quanto é bom viver a vida, de quanto é bom celebrar a vida. Então, essa é a programação. Eu vou depois deixar no meu Facebook, quem quiser acompanhar é só digitar lá Priscila Sampaio. E vou protocolar na próxima sessão de terça-feira, lá na Câmara dos Vereadores, um projeto de lei que eu espero que o meu prefeito venha nos ajudar a sancionar, que é o projeto para que nós venhamos colocar o gradio nas pontes, né, nas passarelas em Taboão. Temos algumas passarelas que têm o gradio, mas existem ainda algumas que não têm. E eu vejo a necessidade porque às vezes a pessoa está tão desesperada e ela pensa logo, vou me suicidar. E se nós cercarmos, na verdade nos assegurarmos que toda a medida de segurança é tomada, dificilmente aquela pessoa ela vai ter o pensamento suicida, principalmente em passarelas, porque lá em Taboão da Serra nós tivemos alguns casos. Então é uma lei que eu pensei que pode sim vir ajudar, somar na prevenção realmente do suicídio. Bom, muito importante isso, né? Principalmente porque casos ocorrem, né, em pontes e é super bacana. Fico feliz e que a gente consiga, né, e que as outras cidades acabem olhando isso, que é super importante ter isso na cidade de São Paulo, em várias outras cidades, né.
A gente fecha uma parte do Setembro Amarelo dia 28/9, na Rua Elisabetta Lipes. Se você tiver interesse, nós vamos fazer um simpósio com vários profissionais, e você pode ser um profissional de saúde, você pode ser um psicólogo, você pode ser um enfermeiro, um guarda, um policial, um cidadão de Taboão da Serra. Você venha participar conosco, que nós estaremos dando vários subsídios e falando de temas interessantes em relação à prevenção do suicídio. E eu vou falar sobre a população vulnerável, né? Vou falar dos índios, também da guarda, dos metroviários hoje, que ninguém tem uma atenção para o trabalho dos metroviários. Hoje, quando alguém comete suicídio no metrô, qual o impacto que isso causa nos metroviários, né? Então, nós vamos tentar fazer um trabalho tentando pegar toda essa população para que a gente comece a fazer algum trabalho. Também recebi propostas esse mês para palestrar nas igrejas. Eu vou com o maior prazer. Estou super feliz porque a fé é super importante, ela é um fator de proteção muitas vezes, mas todos nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, mesmo dentro das igrejas, porque quando uma pessoa está com problema do coração, quando ela está com câncer, um problema físico, você vai e busca um médico. Então, quando você tiver um problema emocional também, não é vergonha, né? Não é frescura. Você precisa buscar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. É super importante que você faça esse acompanhamento e a tua fé pode te ajudar. A gente vê a fé muitas vezes como um fator de proteção, né? Que vai me ajudar a sair daquele momento. Mas eu preciso entender que às vezes só a fé, ela não vai ser suficiente. Doutora, você não acredita em milagres? Eu acredito. Lá do Ionice, da minha pessoa física, eu acredito. Só que eu acredito em milagres também feito com todas essas pessoas, com os médicos, psicólogos, com profissionais que vão nos ajudar. Porque na vida em geral, nós precisamos de profissionais específicos para cada coisa, né? Verdade. Doutora... Vale lembrar também que, falando um pouco sobre até o trabalho da vereadora, hoje, quem reside em Taboão da Serra tem um apoio muito maior graças ao trabalho dela. Mas precisamos entender que talvez o que nós estamos fazendo aqui hoje, esse programa, seja replicado, esse conhecimento seja replicado. Então, quem não é de Taboão, quem não reside nas proximidades, quem está nos ouvindo hoje, é extremamente importante. Existem formas de poder conduzir tanto a pessoa que está pensando em suicídio, quanto alguém que observa que aquela pessoa está prestes a cometer algum ato ou algo assim. Então, busque primeiramente as unidades de pronto atendimento, né? Hoje existem unidades de atendimento psiquiátricos, UBS, CAPS, o CVV, né? O 188. Então, existem formas, existem maneiras. Busquem, se informem, tá? As pessoas, elas precisam ter um olhar empático sobre o outro. Nós falamos sobre isso no programa passado, tá? Porque esse olhar empático, como você mesmo falou, vai transformar vidas e vai manter muitas, tá? Outra coisa que eu acho extremamente importante citarmos aqui. Quando nós falamos sobre o suicídio, precisamos falar daquelas pessoas que estão ao redor daquele potencial suicida, tá? E essas pessoas, elas precisam muitas vezes entender que ela não vai conseguir agir sozinha mediante aquela pessoa que está passando por aquele sofrimento com aquela dor, tá? Que muitas vezes é uma dor que ela carrega há anos. Assim como o tratamento é feito com a equipe multiprofissional, o auxílio para aquela pessoa que está passando por aquele momento tem que ser feito dentro de uma rede de apoio. Então, familiares, amigos, escolas, né, seja as pessoas mais próximas, seja as pessoas mais distantes. É importante que esta campanha ela seja feita de forma massiva, né? Eu começo a ter um olhar, há 6 anos eu estudo o fenômeno do suicídio, né? Quando eu comecei meus atendimentos, eu comecei a ter comecei a ouvir muito isso, e logo de imediato eu falei, o manejo não deve ser semelhante ao manejo que a gente tem, porque tem uma vida aqui que precisa precisa do meu apoio, e eu preciso também me apoiar. Então é importante que a gente faça esse trabalho, que você perceba que você sozinho também, profissional da saúde, você precisa de um conhecimento específico, o conhecimento das pessoas que estudam sobre o tema, que estão há muito tempo estudando sobre o tema, para que você possa fazer o manejo adequado, né? Que a Tatiane coloca aqui as nossas redes de apoio, pais, amigos, familiares, nós temos várias redes de apoio. Estejam cientes dessa forma de prevenção.
né? E que a gente leve muito a sério essa palavra do Dr. Bertolotti, quando ele coloca que o suicídio ele é dilacerante para aquela pessoa que vai cometer o ato, mas ela é infindável para aquelas pessoas que ficam, né? Porque a gente chama de sobreviventes, que é o trabalho de pós-venção feito para essas pessoas, né? Então é super importante que você verbalize também, você que está com sentimento de tristeza profunda, que você se percebe nessa situação de depressão, verbalize, né? Eu sei que a gente falou de sinais aqui corporais, de outros sinais que a pessoa mostra, mas é muito importante que, se você puder falar, é tão importante isso, porque falar é preciso, né? A gente tem a frase do meu amigo Lúcio Mário, que fala assim, falar é preciso e viver é possível, né? E para mim, enquanto há vida, existe esperança, né? Se a vida, queira viver a vida e viver bem essa vida, né? Para mim, essa é uma das campanhas mais importantes, se não a mais importante que tem, porque você está lidando diretamente com a vida do ser humano, né? O que vocês acham em relação a isso? Doutora, isso que você falou agora é muito importante. Uma vez me perguntaram assim, vereadora, qual é o objetivo da sua lei? Por que da sua lei? Eu falei, porque eu quero salvar vidas. E para mim, se dentro dos 4 anos do meu mandato, que está acabando o ano que vem, eu conseguir salvar uma vida, a minha lei já valeu a pena. Porque não importa a quantidade de vidas que você vai alcançar, e sim que você vai alcançar. Então, é muito comum a gente receber lá no gabinete pessoas que estão com esse pensamento. E ali a gente consegue ajudar e consegue encaminhar. Eu me lembro de um caso de um senhor que ele ficou desempregado e a esposa e os filhos o abandonaram. E ela foi embora para outro estado e ele ficou sozinho. E ele estava tão desesperado que antes dele chegar no meu gabinete, ele pensou em se suicidar. E aí ele foi lá conversar comigo e ele falou, olha, vereador, eu estava prestes agora mesmo a cometer o suicídio, porque para mim não adianta mais viver, para mim não resolve mais. Então aquela dor tamanha que ele sentiu, não fez ele imaginar que teria no fundinho lá uma luz que ele pudesse sair daquele problema. Então ali a gente conseguiu ajudá-lo, consegui encaminhá-lo para fazer algumas entrevistas com alguns empresários e graças a Deus ele começou a trabalhar e ele saiu do quadro depressivo através das nossas especialistas da rede de apoio do municipal. Então é muito importante isso. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, de repente você tem esse quadro de depressão ou já pensou em suicídio, para você tem jeito. A vida ela tem valor, você pode buscar ajuda, você deve, não é frescura. Você tem algum amigo que você chegue mais, que seja mais achegado a você, procure esse amigo, desabafe, converse, peça ajuda, mas não desvalorize a sua vida porque ela tem muito valor. É verdade. A gente tem uma frase de Jung, eu acho que eu repito isso em quase todos os programas, né? Entenda todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente outra alma humana, né? Quando eu vejo muitas vezes as pessoas falam, às vezes você falar da prevenção é uma forma de chamar as pessoas. Olha, eu quero realmente chamar as pessoas e dizer, você tem valor. Exatamente. Né? Você é importante, valorize-se sua autoestima, você tem que olhar para você, viver é possível. Meu trabalho se baseia nisso. Adoro fazer participações com os vereadores, com a vereadora, né? Fiquei super feliz quando cheguei aqui, quando a gente começa a fazer o trabalho de prevenção e a vereadora ter a lei propagar as informações mesmo, né? Disseminar as formas de prevenção, isso é muito importante. E como a doutora Tatiane colocou, fazendo um link, que isso, tomara que isso vire um projeto mesmo, sim, e que isso seja estendido para as outras cidades, porque para mim o que importa é exatamente isso. Às vezes a pessoa fala, você é quase como um político. Eu falei, eu super respeito, acho super bonito o trabalho político e de quem atua. Não tenho nenhuma vontade política, mas para mim eu quero realmente tocar uma alma. Eu quero tocar esta alma humana e ter respeito por esta alma que procura o meu trabalho também, né? E eu gostaria muito de agradecer a participação das duas. Gostaria muito que você entrasse depois ou no Facebook, no Instagram da vereadora e pudesse olhar toda a programação que tem de Taboão da Serra. Serão várias atividades, várias palestras em vários lugares. E não esqueça, no dia 28/9, nós temos o 2º simpósio de prevenção ao suicídio e valorização à vida. Nós fizemos o ano passado, foi um sucesso, foram mais de 200 pessoas. Né? Este ano a gente tem um espaço menor, mas nós estamos muito felizes
Então, não deixe de participar, porque você vai estar junto com pessoas que estudam o tema, que vão te dar informações precisas, verdadeiras, são informações que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Então, não perca esta oportunidade, gaste um tempo com você, ou invista em você com o seu tempo. Nós temos tentado fazer com que empresários consigam financiar ou patrocinar o nosso trabalho, né? O Viva Bem está patrocinando grande parte deste simpósio, porque nós acreditamos que se há vida, existe esperança, que a sua vida é importante, que a sua vida tem valor. Não esqueça disso, né? Se você está se sentindo muito triste, busque alguém, busque um profissional da saúde, busque uma OBS, busque um CAPES, CVV 188, Centro de Valorização à Vida. Como vai você? Obrigada, pessoal, e eu aguardo vocês no nosso próximo programa. Muito obrigada.